Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, do sexto domingo do tempo comum, tanto na primeira leitura como no Evangelho, nos fala do mal da lepra. A lepra é uma mancha que afeta o corpo da pessoa. Normalmente com manchas, com feridas brancas, com erupções. Existe uma outra mancha que a gente não enxerga, ela não é visível, que é a mancha do pecado, que está em nós. Todos nós somos pecadores, mas ninguém vê. Deus vê o pecado de cada um de nós. Por isso que a primeira estrofe do Salmo de hoje, ela disse assim: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. O perdão deve me fazer feliz. A falta, quando Deus perdoa, eu não preciso ficar lembrando, porque perdoado é esquecido. Ela foi encoberta. Por isso que a confissão, ela é um sacramento que ele só acontece se ele realiza 4 etapas. É necessário de 4 etapas para a confissão. A primeira se chama contrição. A segunda etapa se chama confissão. A terceira etapa se chama absolvição. E a quarta etapa se chama satisfação. A gente conhece mais popularmente como penitência. Ou seja, para mim ir confessar, eu preciso de contrição. O que é isso? Meu coração tem que estar contrito. Eu já vou para a confissão contrito. Eu não me sinto bem com aquilo que eu cometi. E a primeira ofensa que a minha consciência me leva é que sempre eu ofendo a Deus. Aí eu vou me confessar. A segunda parte é dizer o que eu fiz, não é dizer o que o outro fez. Às vezes eu posso até contextualizar. Aquela pessoa que mora comigo, padre, você não sabe como ela é difícil. Aí fica só no difícil e não fala o meu pecado. Qual o pecado? Ela é difícil comigo? O que ela fez? Meu pecado me tirou a paciência. Às vezes me fez uma pessoa vingativa, é o meu pecado. Aí eu confesso, eu tenho que dizer. Diante disso, o padre então dá o quê? A absolvição, terceira etapa. E a quarta então é a satisfação. Eu vou realizar um ato, que a gente conhece, que eu acabei de dizer, né, como penitência, em relação a tudo o que eu cometi. Mas estou liberto. O ato penitencial da igreja, ele não é a confissão sacramental, é um outro momento, é um ato penitencial. Por isso nós vemos na primeira leitura, para quem quiser se aprofundar, nós estamos no capítulo 13 de livro de Números, teria que ler todo o capítulo 13 e o 14 para entender como que na antiguidade eles tratavam as pessoas com manchas, com erupções, alguns tipos de lepra. Pode cair partes do corpo, como nariz, dedos. E naquela época nós sabemos que não tinha uma ciência médica como hoje, de diagnosticar tipos de manchas que podem ser ou não lepra. Naquela época, então, quem fazia o diagnóstico era o sacerdote. Essa era uma das funções que ele tinha. Então a pessoa vinha até o sacerdote e ele dizia então se ela estava com lepra. Se era dito com lepra, ela era considerada impura. E ela então devia cobrir a barba, andar com os cabelos bagunçados, devia gritar quando chegasse perto de alguém, para saber que ele é um leproso, devia gritar 3 vezes. Leproso, leproso, leproso. E o pior de tudo, ela devia viver isolada. Nós estamos no distanciamento.
Lá era isolamento. Se era diagnosticado com lepra, não podia ficar na cidade, muito mais no convívio com a família, devia ir para fora. Eu fico imaginando a dificuldade de uma pessoa se sustentar na questão de alimentos sozinha. E depois a gente sabe que nós não fomos feitos para o isolamento, nós fomos feitos para a convivência. Então, essa pessoa ela vai definhando, porque naquela época esse tipo de doença, as pessoas diziam, como foi dito para Jó, semana passada, você está assim por algum pecado seu ou de algum antepassado seu. Então a pessoa também trazia um peso religioso. Muitos pensavam assim, essa doença é Deus me castigando por algum pecado meu. E Deus não tem esse tipo de ação. Somos nós, seres humanos, que jogamos esse peso nas pessoas. E aí a pessoa vai morrendo mais ainda. Não só da lepra, que é sim uma doença, hoje, graças a Deus, muito mais evoluída, né? A hanseníase, mas alguém talvez aqui conhece ainda o tempo dos leprosários. Não sei se vocês já ouviram falar na ilha de Molokai, onde um padre foi lá morar para cuidar das pessoas, Damião, e lá também ele pegou a lepra e morreu. Um santo também da igreja, tem um filme. Então essa é um pouquinho da primeira leitura. O que acontece com o que é leproso, isolado. Se a gente fosse continuar lendo, né, a pessoa que tem essa mancha na pele e desaparece, ela deve voltar no sacerdote, fica alguns dias isolado, depois tem que fazer um sacrifício no templo, até que ele vai diagnosticar que ela pode voltar ao convívio social. Hoje São Paulo está nos falando que tudo o que ele faz é para a glória de Deus. Será que tudo o que eu faço é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Essa também é um motivo, nós somos criados para dar glória a Deus. Então tudo o que ele faz é para a glória de Deus, né? Ele até se abaixa, se diminui, para que as pessoas de alguma forma encontrem o caminho da salvação. Semana passada ele dizia assim, com os fracos eu não me fiz superior a eles, com os fracos eu me fiz fraco, com os sem paciência eu não explodi, eu me fiz paciente. E ele também toma muito cuidado, porque ele sabe que na comunidade dele, e não é diferente da nossa, tem muitas pessoas que se escandalizam por muito pouco, né? Se escandaliza com o padre que fala uma palavra mais dura, com a coordenadora da comunidade, com alguém que sentou no meu lugar sagrado. Às vezes com essas coisinhas não volta nem mais. E a gente não se preocupa com o principal, que é com Deus. Eu não venho aqui por ninguém, venho primeiro por Ele. Depois sim, as outras coisas. Mas é por Ele o primeiro. Então Paulo ele tem muito cuidado assim, para não escandalizar a fé que pode ser frágil das pessoas. Então tudo isso ele tem cuidado, porque ele está preocupado com a salvação. No Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que nós estamos ouvindo nesse ano A, B da igreja, nós vemos então outro leproso. No Evangelho de hoje, um leproso chegou perto de Jesus. Eu expliquei a primeira leitura para a gente já entender aqui. O leproso podia chegar perto de Jesus? Não podia. E nem Jesus podia chegar perto do leproso. Muito menos tocar. Porque se eu toco no leproso, o que significa isso? Eu me torno impuro. Esse leproso chegou perto de Jesus e ele não podia chegar perto. Você já desistiu facilmente de alguma coisa? Olha, não é fácil para a gente entender o que significa isso, porque nós não temos uma situação igual essa.
Esse leproso, ele sabe, de modo físico, de modo religioso, que ele não pode chegar perto. O que leva essa pessoa a arriscar tudo que dizem para ele? Você não pode, você não pode. Qual é a força que o levou a vencer todos esses preconceitos e chegar perto de Jesus? Esse homem do Evangelho, ele está falando hoje para nós, que às vezes criamos ou encontramos tantas barreiras para chegar perto de Jesus. A pior pessoa da igreja é aquela que impede o irmão de chegar perto de Jesus. Eu e você temos que ser facilitadores para as pessoas chegarem perto de Jesus, e não ao contrário. Esse homem com uma força, sem a ajuda daqueles outros, né? Porque o paralítico precisou ser levado até Jesus. O surdo mudo que a gente viu esses dias, ele foi levado até Jesus. Esse paralítico, talvez com a força da fé, se aproximou de Jesus. E de joelhos, ele diz para Jesus assim: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus até quer, mas ele podia dizer assim: eu quero, mas a lei não permite. A lei só permite dizer que você está com lepra ou não lá com o sacerdote. Ele poderia dar essa resposta, porque Jesus não era sacerdote ali. E diante disso, ele não cura pelo poder da lei. Jesus vai curar pelo poder do amor. E diz assim o Evangelho, depois do pedido: se queres, Senhor, tem o poder de curar-me. Na tradução original grega, a palavra certa é: se queres, tem o poder de limpar-me, purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, a compaixão, ela faz parte do ser de Jesus, ele é cheio de compaixão. Olha o que a compaixão leva Jesus a fazer. Cheio de compaixão, ele estende a mão e toca nele. Quando a gente se confessa, é Deus tocando em nós. Jesus tocou naquele que não poderia ser tocado. Estende a mão e toca nele e diz assim: eu quero, fica curado. Ele está falando isso para mim e para você hoje. Eu quero que você levante, eu quero que você fique curado, eu quero que você supere as suas dificuldades, eu quero que você supere as falsas fofocas que falaram de você, eu quero que você caminhe. E no mesmo instante, ele ficou curado. E Jesus falou para ele: olha, não conte para ninguém. Há um segredo messiânico que deve ser revelado na cruz. Então não conte para ninguém. E ao mesmo tempo, podemos interpretar assim: não conte para ninguém, porque eu toquei em você. E olha o que diz o Evangelho. Primeiro Jesus recomenda para ele, né? Está curado? Vai fazer o que a lei manda. Vai mostrar-te ao sacerdote e cumprir os ritos de purificação. Jesus manda fazer o que a lei manda. E depois disso, o homem começou a divulgar. Jesus fala: não conta, ele divulga. Para nós é o contrário, né? A gente vem na missa, o padre fala: vamos sair daqui, né, e falar do Evangelho lá fora. E ninguém fala. A gente fala para falar e ninguém fala. Aqui é o contrário. Jesus fala: não fala. E ele vai e fala. Vou mudar a pedagogia. Vou falar: ó, não fale para ninguém, né, o que vocês ouviram aqui, para a gente poder... A gente é meio do contra, né? Para a gente sair falando, né?
Esse homem saiu falando, divulgando o que aconteceu. Coitado de Jesus. Não pôde entrar mais em nenhuma cidade. Você está entendendo? Quando Jesus tocou naquele homem, ele assumiu a lepra daquele homem. Quando ele toca naquele homem, ele assume as chagas da discriminação daquele homem. Ali, ele está desfigurado. Quando ele ficou desfigurado, é para devolver a beleza humana e da santidade que nós perdemos. Ali na cruz, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele assumiu, ele que não tem pecado, assumiu os nossos, desfigurado na cruz. Jesus, ao tocar esse homem, ele assume todas as dores desse homem e não pôde mais entrar ali. Que risco, né? Eu não sei se a gente passa por algum risco assim, igual Jesus. Porém, termina o Evangelho dizendo que muita gente ia em busca de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.